Olá, esse é o módulo de disciplinas espirituais da Escola do Reino. Nós estamos na aula 3. Estamos começando a falar agora das disciplinas exteriores. Falamos na aula 2 das disciplinas interiores. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a disciplina da simplicidade. Quero começar com um versículo, Eclesiastes 7:29, na Nova Tradução da Linguagem de hoje, fala o seguinte: Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. E a gente vai conversar um pouquinho e entender que simplicidade é liberdade. Na verdade, quando a gente fala dessas 4 disciplinas dessa terceira aula, em todas elas nós vamos tentar mostrar, nós vamos conversar a respeito de que essas disciplinas nos levam à liberdade. Aparentemente a disciplina é uma prisão. Aparentemente a disciplina ela causa dor. E pode ser que às vezes ela até cause algum desconforto, porque nós estamos tendo que nos ajustar a uma conduta. Nós vamos perceber também que o reino ele é contrário muitas vezes àquilo que o mundo vive, e muitas vezes parece que o reino ele é de ponta cabeça, né? Ele está invertido. Mas quando a gente fala de simplicidade é liberdade, é porque a simplicidade vai gerar alegria, vai gerar equilíbrio nessas vidas. Não há mais a necessidade de buscar por status, de buscar poder, de buscar ostentação. Nas demais disciplinas dessa semana, nós vamos encontrar essa mesma liberdade, essa mesma paz que elas vão nos trazer. Um homem pode viver profundamente sem uma enormidade de coisas. Parece que não, mas nós podemos viver sem um monte de coisas que a gente acumula no dia a dia. E isso é uma verdade libertadora. Na falta de Deus no centro das vidas, muitas vezes as pessoas têm necessidade de uma segurança que elas não encontram em Deus, que leva elas a um apego insano pelas coisas materiais. Mas quando nós confiamos em Deus, as coisas se tornam dispensáveis. A gente não está pregando aqui que a gente largue tudo, que venda tudo, que vá morar numa barraca ou numa caverna, mas há uma necessidade de compreender que na nossa sociedade consumista, muitas vezes nós estamos presos demais às coisas. Tem uma frase bem interessante que fala o seguinte: compramos coisas que não precisamos com dinheiro que não temos para impressionar pessoas de quem não gostamos. Esse versículo é do filme O Clube da Luta, mas ele reflete muito a realidade, né, do que nós vivemos hoje. Compramos coisas que não precisamos com dinheiro que não temos, fazemos dívidas, contraímos aí dívidas, financiamos coisas em quanto tempo, né, um carnê que parece uma Bíblia para mostrar algo para as pessoas, quando na verdade a nossa realidade, a nossa vida interior deveria ser o suficiente. Interessante que o herói moderno é aquele garoto pobre que se esforça muito e se torna rico. É isso que os filmes mostram, é isso que é aquela história contada. Nunca se conta a história de um garoto rico que voluntariamente se torna pobre, que entrega tudo para as pessoas ou para um bem maior. Como é raro ver uma história como do Homem dos Pés Sangrentos, né? Alguém rico de posses na Índia e que larga tudo para pregar o evangelho lá nas montanhas do Tibete. Ou Madre Teresa, que vem de uma família rica e entrega tudo e vai para a Índia cuidar dos miseráveis. Como essas histórias são pouco comuns e como se conta pouco essas histórias hoje. Então há uma inversão de valores, né? Nós mudamos os nomes das coisas. A cobiça agora virou ambição. Guardar dinheiro às escondidas agora é prudência. E ganância tornou-se diligência. Nós maquiamos pecados, nós maquiamos intenções ruins, dando uma cara de algo bonito. Mas o que a Bíblia fala sobre uma vida simples? Né? Jesus fala muito sobre finanças, mais do que talvez qualquer outra questão social. Jesus fala de dinheiro, Jesus fala de posses, Jesus fala do Deus, né, que nós temos que escolher entre servir a Deus e servir a Mamon. Né? Mesmo numa sociedade como aquela, que era uma sociedade simples, vamos dizer assim, uma sociedade de poucos recursos, Jesus alerta dos perigos espirituais que as riquezas trazem. Quanto mais hoje em dia, numa sociedade que a gente vive, que é extremamente consumista, competitiva. Quanto mais importante é que a gente se livre desse pensamento da riqueza e do luxo, como se o luxo e a riqueza definissem a nossa própria identidade, e não Deus que nos define. A simplicidade, então, é a disciplina que nos permite desfrutar genuinamente dos bens materiais
sem que eles nos destruam, certo? Porque o problema não está em a gente ter os bens. O problema está em os bens nos terem, o nosso emprego nos ter, né? Nós criamos contas e corremos atrás depois para pagar. Nós compramos uma casa, compramos carro, contraímos dívidas além das nossas posses, chamamos isso de fé. E depois corremos atrás e ficamos frustrados quando Deus não abençoa a nossa imprudência. Então isso é muito grave. Quantas pessoas caem na fé porque fazem esse tipo de loucura e depois culpam Deus e se frustram, caem em laço que elas mesmas criaram para si mesmas. Então, a simplicidade liberta-nos para recebermos a provisão de Deus como dádiva, que não serve para ser retida e pode ser repartida com liberalidade. Nós percebemos que quanto mais simples a pessoa é, mais liberal ela também é. E aparentemente, né, é claro que há exceções, mas quanto mais posses ou quanto mais busca pelas posses as pessoas têm, menos elas repartem. De forma que parece que a casa do pobre está sempre cheia e sempre tem alguma coisa para comer. E a casa do rico está sempre vazia, com pouca gente, porque ele tem medo que vão usurpar, que vão fazer uso das coisas dele. Não é para isso que Deus colocou riqueza em nossas mãos. Toda riqueza que Deus coloca em nossas mãos tem um propósito. E o propósito é que a gente possa repartir e abençoar as pessoas ao nosso redor. A liberdade também ela tem uma relação muito direta, né? Essa liberdade da simplicidade nos permite curar ou nos permite tratar a ansiedade. Nós vamos perceber que outras disciplinas auxiliam nesse processo. A ansiedade, junto com a depressão, junto com o síndrome do pânico, são doenças da nossa era. E como é que a gente pode se livrar delas? Né? Se livrando das causas, da raiz disso tudo. Então veja, 3 atitudes que a gente pode ter para ter liberdade em relação à ansiedade. A primeira, considerar dádiva de Deus tudo que nós possuímos. Entender que nós trabalhamos, sim, nós nos esforçamos, acordamos cedo, vamos dormir tarde, muitas vezes estudamos, nos dedicamos, mas é Deus que nos dá tudo. Deus nos dá o pão, Deus nos dá o ar, Deus nos dá a água, Deus nos dá o sol, Deus nos dá a saúde. É Deus que cuida de nós. Depois, cuidar do que temos é assunto de Deus. Então, considerar que desde os bens que nós temos, até o emprego, até a nossa própria reputação, a nossa imagem não está nas nossas mãos. Mas é Deus que cuida disso. Quanto tempo a gente gasta tentando manter uma imagem, manter um emprego, nos preocupando se vamos perder isso ou aquilo, nos dias de hoje preocupados com a saúde, com o que vai acontecer no futuro. Temos que entender que o nosso cuidado é assunto de Deus e nós devemos deixar nas mãos dele. E por fim, colocar nossos bens à disposição dos outros. Compreender que Deus cuida de nós e nós podemos expressar generosidade às pessoas. Que Deus nos usa para mover as riquezas que vêm dele em benefício das pessoas. Que quando Deus encontra um coração que gosta, que ama repartir, Deus tem prazer em abençoar. Por fim, eu quero falar de 10 situações, de 10 expressões externas de simplicidade, 10 atitudes práticas que nós podemos ter para vivermos uma vida mais simples. Em primeiro lugar, compre coisas pela utilidade que tem e não pelo status que conferem. Compre um carro pela utilidade que ele tem, não por quanto você vai impressionar as pessoas. Não se compare com seu irmão, com seu cunhado, com seu chefe, com seu colega de trabalho. Compre aquilo que é necessário. E se não for necessário, não compre um carro. Ande de Uber, ande de carona, ande de bicicleta, use o transporte público, ônibus ou o que for. Mas não contraia apenas para conferir status. Da mesma forma a sua casa. Que casa você precisa? Você precisa da casa do tamanho que você tem hoje? Talvez seus filhos já cresceram, você continua numa casa gigante. Talvez é só você e sua esposa. Talvez você more sozinho e tenha uma casa gigante. Quantos quartos você precisa? Qual é o tamanho dessa casa que você precisa? Você pode comprar uma casa hoje, amanhã trocar, mas qual a necessidade de fazer isso? É importante observar qual é a motivação. Mesma coisa é roupas. Quantos pares de sapato você tem? Você é um homem ou uma centopeia? Deixa eu brincar aqui com você, né? Quantos meses passam, quantos anos passam em que você use uma peça de roupa? Talvez passou o verão inteiro e você não usou algumas camisetas ou algumas calças, algumas bermudas, talvez está passando o inverno inteiro e você não usou algumas jaquetas, algumas blusas. Você tem necessidade de continuar comprando, você tem necessidade de continuar armazenando tudo isso que você tem, coisas que a traça
corrói literalmente, que o mofo estraga? Será que há necessidade disso tudo? Será que você não está vivendo de acordo com a moda ou com a ostentação? Há um grande perigo de viver pela moda, pelo aquilo que as pessoas impõem a você. Isso é uma forma de prisão. Viver em liberdade é não viver de acordo com a moda. Todo ano vai sair um carro novo, todo semestre vai sair uma versão nova de um celular, com pequenas modificações que querem te forçar a trocar. Mas será que você realmente precisa disso? O que você poderia estar fazendo com esse dinheiro? Abençoando outras pessoas, vivendo em mais tranquilidade. Pense nisso. Segundo, rejeite qualquer coisa que crie em você alguma dependência. Viver em simplicidade é não viver dependente de nada. E nisso o jejum tem um poder muito importante. Não só o jejum de alimento, mas também o jejum de alimento. Mas o jejum de redes sociais, o jejum de qualquer atividade. Observe qualquer coisa que você faz costumeiramente e procure ver se você consegue viver sem aquilo. Claro, não estou falando aqui de vida com Deus, de leitura da palavra, mas de, às vezes, rotinas, hábitos que você tem e que podem estar te escravizando. Um futebol, um programa de TV, uma série, um refrigerante, um café, um chocolate, álcool, qualquer coisa. Ah, mas eu não sou viciado. Então fique 20 dias, um mês, sem consumir aquilo. Ah, mas eu não preciso. Faça uma experiência. Sonde o seu coração. A melhor coisa que tem é saber que você não tem nada que te prende. Isso pode ser, como eu falei, jogos eletrônicos, TV. Faça a sua lista. Eu gostaria que você fizesse uma lista de coisas que você pensa, suspeita, ou ore a Deus e peça para Deus te dar uma lista. Meu testemunho é que quando eu fiz os jejuns de Daniel, nos primeiros anos que eu cheguei na comunidade, eu fui tirando coisas da minha vida. Até porque eu queria, gastar tempo no devocional, eu queria naquele período levar a sério o jejum, e eu parei de ver televisão no primeiro ano. E de lá eu nunca mais assisti, fazem muitos anos, sei lá, 7, 8, 10 anos que eu não assisto televisão. Eu não tenho TV em casa. Não faz falta. Mas eu me livrei também depois de séries, de filmes, de revistas, de jornais, de uma série de coisas. E volta e meia eu continuo me avaliando, porque eu tendo a talvez me tornar escravo de algumas coisas que consomem o meu tempo e que me tiram a liberdade. Então é muito importante isso. Simplicidade é liberdade, não escravidão. Recuse-se a ser escravo de qualquer coisa a não ser de Deus. Em terceiro lugar, desenvolva o hábito de dar coisas. Pare de acumular coisas. Crie uma rotina a cada estação, a cada mudança de estação. Faça uma limpa no seu guarda-roupa, nos seus tênis, nos seus calçados, nas suas roupas, nas quinquilharias que você tem em casa. Esses tempos eu fiz uma doação de cabos. Eu tinha um monte de cabo USB, cabo de celular, de carregador, e porque eu acabo trabalhando com isso, tendo muito disso, eu acabei doando. Às vezes você tem um monte de celular velho na gaveta, tem irmãos que não têm. Esses dias nós tínhamos um apacentador que não tinha um celular para rodar o WhatsApp, ou para rodar o Hangout, para fazer uma chamada com o seu GP. E talvez você tenha um monte de celular ali que para você não é mais útil, mas para alguém pode ser. Então, pare de acumular. Coisas demais complicam a vida. Olha só, coisas precisam ser separadas, guardadas, espanadas, limpas. Se você tem um monte de coisas, por exemplo, eu tenho um monte de livros aqui, né? E livros precisam ser limpos, precisam ser guardados, cuidados. Dá trabalho. No meu caso, eu acho que vale a pena. Uma das poucas coisas que eu acumulo, vamos dizer assim. Mas talvez você diga, não, vai dar muito trabalho, eu vou ter tudo no Kindle, eu vou ter tudo eletrônico, porque eu também não quero ter livro. E eu vou te elogiar, eu vou dizer, olha, você está certo. Talvez se eu começasse hoje, eu não começaria com livros impressos. Embora o livro impresso é muito gostoso, mas hoje a gente pode colocar tudo num aparelhinho. A gente pode colocar tudo num aparelhinho como esse. E você pode ter todos os teus livros na tua mão onde você estiver. Então talvez isso aqui seja uma simplicidade para aqueles que querem estudar. Mas não deixe que nada prenda a sua vida. Quarto lugar, recuse as propagandas dos dispositivos eletrônicos modernos. TVs de LED, 4K, 3D e não sei o que mais. Internet cada vez mais rápida, celulares cada vez mais poderosos, computadores e assim por diante. Há uma infinidade de equipamentos querendo ser vendidos, vir para sua casa. Que é dos órfãos querendo um pai. Mas cuide com isso, porque a indústria vive disso. E muitos equipamentos que se diz que vão economizar o seu tempo, na verdade, não vão.
Como eu já brinquei aqui, né? A informática, ela veio resolver problemas que antes a gente não tinha. Se diz que os equipamentos vão fazer a gente economizar o tempo, mas a gente não consegue ler, não consegue silêncio, não consegue fazer aí, cumprir as disciplinas espirituais. Então, que modernidade é essa que não nos permite viver uma vida mais simples e realmente economizar tempo? Então, até mesmo para as crianças, buscar brinquedos educativos, não brinquedos eletrônicos mais sofisticados, os velhos jogos de tabuleiros, brinquedos de madeira, o quebra-cabeça, o cubo mágico, a bola, o Lego, né? Que a criança pode brincar várias e várias vezes, se quebrar, o custo é muito menor do que um iPad, do que um smartphone ou do que qualquer coisa desse tipo. Você, na maior parte das vezes, vou ser bem sincero, não precisa do último modelo de smartphone, de videogame ou de carro. É luxo. E você está jogando dinheiro fora, muitas vezes. Quinto lugar, desfrute das coisas sem possuí-las. Nem sempre é necessário possuir as coisas. Você não precisa de uma casa na praia para ir para a praia. Você pode alugar uma casa, pedir emprestado para um irmão. Você pode usar Airbnb. Você pode passar o dia e voltar para dormir na sua casa. Não há necessidade. Você pode usar bibliotecas públicas. Você pode comprar um livro e ler várias pessoas, né? Várias pessoas comprarem livros e trocarem livros entre si. Você pode usar Airbnb para viajar por aí afora. Você pode usar Uber ao invés de ter um carro. Você pode usar BlaBlaCar para pegar carona para os mais diversos lugares. Você pode usar o Kindle para ler de uma forma muito barata. Então você não precisa adquirir as coisas. Você pode pedir emprestado. Eu fico pensando nos condomínios que a gente tem por aí, nos prédios. Por que não ter uma quantidade de bicicletas compradas pelo condomínio que as pessoas podem alugar e usar, emprestar mesmo? Porque você tem às vezes 30 bicicletas num condomínio e na maior parte das vezes elas estão lá mofando e todo mundo gastando dinheiro. Será que é realmente necessário? Então pense nisso, pense em desfrutar das coisas sem possuí-las, porque no final das contas é a coisa que vai acabar te possuindo. Sexto, desenvolva um apreço profundo pela criação. Curta a natureza. Ao invés de ir para um shopping, vá para uma praça, vá para uma praia, encoste o carro num lugar bonito e aprecie a natureza. Ao invés de assistir um programa de TV, vá dar uma caminhada. Curta, né? Explore essas coisas que estão de graça à sua disposição. Caminhar, ouvir os pássaros, desfrutar da grama, das flores, das folhas, tomar um banho de chuva, caminhar na chuva, aproveitar o sol depois de dias de chuva, ver o nascer e o pôr do sol, para quem já subiu o mirante para ver o sol nascer ou o sol se pôr, para quem procurou uma praia onde você pode ver o sol nascer ou o sol se pôr, apreciar a lua, né? Temos tido luas lindíssimas nos últimos dias, então assim, isso também de certa forma simplicidade, porque nós acabamos nos acostumando só com coisas muito sofisticadas, a comida cada vez mais sofisticada e perdemos o gosto do arroz e feijão, do pão com manteiga, perdemos o gosto do café com leite passado no coador. Tem que ser cada vez algo mais e mais e mais sofisticado. Esses dias eu fiz um café aqui em casa, cafezinho Melita, normal, no coador. E aí meu filho veio aqui, meu, que café gostoso. Eu falei, é um café normal aqui de coador. Não era um café gourmet feito. Eu tenho prensa e tenho os equipamentos para fazer cafés mais sofisticados. Mas às vezes o arrozinho com feijão da minha sogra lá com a bistequinha e o cafezinho passado no coador não precisa de nada mais. A gente complicou demais a vida. É isso que eu quero dizer. Item 7. Acabe com o compre agora, pague depois. Isso é uma armadilha criada para a gente. Se possível, pague à vista. Não faça prestações. Economize. Curta o economizar para adquirir. Você quer comprar uma TV? Economize. Espere a promoção. Espere a Black Friday, espere a virada do ano, espere a oferta. Mas economize e tenha o prazer de comprar à vista. Quer trocar de carro? Economize, guarde o dinheiro para então adquirir. Eu sei que nem sempre isso é possível, mas a gente acabou acostumando demais a adquirir antes e pagar depois. E aí qualquer emergência, qualquer situação que saia do controle, nós caímos no cartão de crédito, nós caímos numa situação que pode trazer confusão, complicar a nossa vida, ok?
Então, guarde o dinheiro antes, compre depois. É uma dica que vale para a vida. Fale direto e honestamente como Jesus ensinou. Simplicidade é dizer sim quando é sim e não quando é não. Há pessoas que complicam para dar respostas. Ao invés de dar a verdade, ficam dando 1001 desculpas. A melhor resposta é a verdade. A melhor resposta é o sim ou o não. E às vezes a gente quer complicar, quer dar 1000 justificativas. Se você não quer fazer algo, diga não, eu não quero fazer. Não precisa dar 1000 desculpas. Só diga, não, eu não estou afim. Ponto. Ah, mas vamos comigo lá na sala de oração. Não, não quero. Por quê? Porque eu não estou com vontade de orar agora. Ah, mas você é um carnal. Não, eu só não quero ir lá agora. Não precisa dar 1000 desculpas. Ah, vamos comigo em tal lugar? Não. Então, o sim, sim e o não, não é uma forma de simplicidade também. A gente não precisa criar imagens, evitar bajulações, evitar meias verdades. Isso é uma vida de simplicidade, que caminha para aquilo que a gente chama de integridade. Né? Que o meu sim seja sim e o meu não seja não. 9. Rejeite os instrumentos de opressão. Evite comprar coisas que você sabe que podem ser roubadas, que podem ser pirateadas, que podem ser falsificadas, que foram produzidas de forma inadequada. Eu diria, se você puder, compre hoje coisas nacionais, produzidas talvez aqui em Joinville, ou produzidas próximas da gente, que vão beneficiar diretamente pessoas próximas. Se puder, compre na verdureira, compre no mercado do seu bairro, porque isso vai beneficiar as pessoas ao seu redor. Então, isso é uma forma também de viver de forma coerente, vamos dizer assim. E por fim, afaste-se daquilo que te distrai na busca pelo reino de Deus, de forma genérica. Se alguma coisa te afasta do reino de Deus, isso está te tirando da simplicidade. A vida cristã tem que ser simples. Para vivermos uma vida profunda em Deus, nós precisamos tirar todo o peso das nossas costas para podermos viver uma vida de simplicidade. Talvez às vezes o perdão, né, para alguém, né, porque a vida que não tem perdão é uma vida complicada. A vida simples é aquela vida que perdoa, porque Jesus perdoa. Simples assim. E às vezes você carrega uma mochila nas costas, você não consegue voar, porque você está carregando um peso nas costas. Então, mantenha o reino de Deus como prioridade número 1 de sua vida. Fazer isso é viver em simplicidade. Deus te abençoe e até a próxima.